Amém. Semana passada, a gente começou na nossa série O Poder Sobrenatural da Oração. E nós falamos sobre contato íntimo direto. Foi o título da nossa pregação da semana passada. A gente falou sobre a palavra Yadá. E como Deus quer ter intimidade conosco. Oração é um convite da parte de Deus para que nós tenhamos mais intimidade com Ele. E tudo que Deus faz, gente, Deus faz com propósito. Deus não quer com que você tenha intimidade só para passar um tempinho com você, e passando um tempinho com você, você saia da mesma maneira. Toda vez que nós encontramos Deus de alguma maneira, seja pela palavra, seja em oração, nós vamos sair com alguma coisa. Quem diz amém a isso? Eu e você vamos sair com alguma coisa. Nós vamos sair com alguma experiência, nós vamos sair com alguma palavra, nós vamos sair com a nossa fé transformada, a nossa fé renovada, porque quando Deus, Ele nos chama para a gente se relacionar com Ele, Ele nos chama com propósito. E com base no que nós falamos na semana passada, que um Deus que quer ter intimidade, lembra da citação que eu falei, de Leonard Cooley, que não é a gente jogando um anzol para Deus para pegar alguma bênção de Deus. A oração é a gente jogando um anzol para Deus naquela expectativa de que Deus vai nos puxar cada vez mais para perto dEle. E quanto mais perto de Deus eu vou chegando, mais eu vou sendo queimado pela sua presença, mais eu vou sendo transformado, Jesus. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre, com base nessa vida de intimidade, nós podemos explorar segredos espirituais. Tem muito segredo no coração de Deus que Ele quer com que você saiba. Preste atenção nessa noite. Tem muito segredo no coração de Deus que Ele quer com que você saiba. Uma vez, lá na África do Sul, enquanto eu estudava lá, o professor deu esse exemplo, o exemplo do coco. E você vai lá, naquela praia Copacabana, olha aí, aquele calçadão, aquele calor de rachar do Rio de Janeiro. E aí você pega, puxa, eu queria tanto uma água gelada de coco. E aí você olha aquele coco fechado. Como é que eu posso pegar esse negócio aqui? Aí o professor, ele estava falando isso, ele falou, a água de coco, ela está lá. Você tem uma certeza, quando você pega aquele coco, você tem uma certeza que aquela água de coco está lá. Você talvez possa dizer, ela esteja oculta de mim. Mas o que esse professor falou, eu guardei no meu coração. Ela não está ali oculta de você. Ela está ali oculta para você. O que Deus tem no coração dele, Ele quer com que você o busque. Aleluia, já estou entrando na minha mensagem. Ele quer com que você o busque, para que Ele se revele para você. Daniel capítulo 2, aqui na tela, Daniel capítulo 2, do verso 20 até o verso 22, na NVI, diz, bendito seja o nome de Deus para todo sempre, pois a sabedoria e o poder são dele. E Ele muda os tempos e as estações, Ele remove reis e levanta reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, Ele revela coisas profundas e secretas. Você está entendendo que está escrito ali que Ele revela coisas profundas e secretas? A palavra secreto ali é a palavra seter, e seter está associada com a palavra satar, que significa algo escondido cuidadosamente. O que Deus Ele esconde cuidadosamente, e não é para você não achar. Aliás, tem um livro ali na nossa biblioteca, chamado, um livro do Tommy Tenney, Os Caçadores de Deus. Publicidade da livraria. Vai lá e compra esse livro. Se não tiver aqui, compra na internet. E o autor, ele fala, na brincadeira que ele estava fazendo, se eu não me engano, com o filho dele, com o neto dele, brincando de pique-esconde. Ele fala que ele se escondeu atrás da cortina. E se escondendo atrás da cortina, ele botou o pé para fora. Para quê? Para ser achado. Sabe quando, lá onde a gente morava, era uma ilha, assim, a gente morava num coisa de prédios, assim, e quando a gente brincava de ladrão e polícia, que tinha que esconder, às vezes os caras iam para outro bairro. O objetivo era não ser encontrado.
Com Deus é o contrário. Com Deus, preste atenção, Ele se esconde para que você possa encontrá-lo quando você o buscar. O objetivo de Deus é com que você o encontre. Jeremias capítulo 29, abra lá comigo. Jeremias capítulo 29. A partir do verso 11. Jeremias capítulo 29, no verso 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Verso 12: então vocês me invocarão. A primeira coisa que Jeremias está falando assim, é apresentando para o povo: eu sei os pensamentos, eu sei o plano e eu sei o futuro que eu quero para você. Verso 12: então vocês me invocarão. Na minha versão diz: se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Se aproximarão como? Em oração e eu os ouvirei. Vocês, olha a promessa de Deus: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A promessa de Deus é: me busque. E Deus deixou isso registrado na Bíblia, gente, em todas as páginas da Bíblia. Se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Vou falar de novo: se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Só mais uma vez: se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Jeremias capítulo 33, no verso 3, mais para frente, ele diz: chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. E quantas vezes, gente, a gente fica batendo cabeça nessa vida, e o Senhor deixa tão claro para a gente: é só me chamar que eu estou aqui, é só me chamar que a linha é sempre desocupada. Não precisa só orar de madrugada, como diz o outro, que oração de madrugada, né, a fila é menor. Você ora em todo o tempo, você tem o Espírito Santo, que é Deus, dentro de você. Na hora que você pedir ajuda, Ele está disponível para você. E Ele está disponível, Ele diz aqui, com coisas grandes, aleluia. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que a nossa capacidade de dar solução. Ele tem coisas grandes e ocultas que a gente ainda não sabe. Então, para conhecer, a gente precisa dele. Isso quer dizer que Deus revela o que não conseguimos ver sem Ele. Isaías 45, verso 3, na Bíblia amplificada aqui na tela, diz: eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que saibas que eu sou o Senhor. O objetivo é com que você tenha mais relacionamento com Ele, para que você saiba que eu sou o Senhor. O Senhor é o nome dEle. A palavra Senhor ali, Jeová, é o Deus da aliança, é o Deus que quer ter experiência. E esse verso mostra o desejo de Deus em se revelar para mim e para você. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Marcos capítulo 4, no verso 22, na versão da King James, diz assim: também lhes disse, é trazida uma lâmpada para ser colocada debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama? Não é para ser colocada num candelabro? Pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem nada mantido em segredo, mas para vir à luz. Aí a complementação que Jesus traz é: se alguém
tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque Ele quer falar. Você está entendendo que é um Deus, como diz o pastor Hélio, nosso Deus fala e fala bastante. Olha o tamanho da sua Bíblia. Deus fala e ainda deixa registrado para que eu e você, a gente não se esqueça daquilo que Ele nos prometeu. Então Jesus está falando dessas verdades. Quando Ele está falando da luz, Ele está falando das verdades. Ele está falando da verdade que eu tenho para você, não pode ficar debaixo da cama. Ela tem que vir à luz. O desejo do coração de Deus pulsa para que a verdade que está no coração dele venha alcançar o seu coração. E quantas vezes nós estamos andando em trevas pelo simples fato de que a gente não está buscando. Vou falar para você muitas vezes nessa noite: busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir. Peça e você vai receber, porque o desejo de Deus é pegar aquilo que está no coração dele e dar para você, para que você o conheça assim como ele é. Não tem coisa melhor, gente, do que a gente conhecer Deus. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2, por favor. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 9, até o verso 12. Nós amamos a palavra, amém? Jesus, quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, até o verso 12. Ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E tem gente que fica só na metade da carreira. Não, mas eu não consigo perceber, eu não consigo saber, porque Deus esconde, tão escondido, que não é para a gente saber. Mas olha a continuação do versículo, ele diz no versículo 10, Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito. Ele envia o seu Espírito. Jesus diz em João capítulo 14, João capítulo 16, que ele enviaria o seu Espírito Consolador, e as palavras que ele, Jesus, falar para nós, o Espírito Santo iria repetir para cada um de nós. É ministério do Espírito Santo falar para nós e descortinar verdades do coração de Deus. E ele complementa aqui o apóstolo Paulo: porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Lembra que a gente está falando que o desejo de Deus, do coração de Deus, é aquelas verdades que estão lá dentro, pulem para você. Mas como é que ele faz? O apóstolo Paulo nos lembra: é pelo Espírito Santo. Presta atenção, ninguém recebe revelação por si só. Nós precisamos do Espírito Santo. Revelação não vem pela cabeça. Revelação é a iluminação do nosso coração pela pessoa do Espírito Santo. Isso já quer dizer que nós precisamos depender sempre do Espírito Santo. Se a gente quer coisas secretas do coração de Deus que vão mudar a nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que sonda as profundezas do coração de Deus, e ele traz isso para nós. Ele complementa dizendo: pois quem conhece, verso 11, as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga: é o meu caso. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus está querendo com que você tenha acesso. Deus não está querendo reter para si só. Que era o que os gnósticos faziam. Quando você vai ler 1 João, você vai ver que ele está combatendo os gnósticos. E os gnósticos estavam dizendo: não, esse acesso não está liberado assim. Só pessoas especiais. Não é só pessoas especiais, é só quem está com fome, só quem está com sede.
Porque a Bíblia diz que se buscar, encontra. Provérbios capítulo 25, no verso 2, na New Living Translation diz assim: é privilégio de Deus esconder algo. Ah, pastor, sabia. Mas veja, mas o privilégio dos reis é descobri-lo. Isso é uma das maneiras de Deus dizer: vocês ficam surpresos com o que vem, mas o que vocês não veem, o que eu escondi, é ainda maior. E esse versículo destaca a importância de buscar a orientação de Deus para descobrir os aspectos ocultos das nossas vidas e do mundo ao nosso redor. O que esse versículo está querendo dizer? Que Deus tem coisas que Ele oculta para que você busque a Ele. E olha só que interessante que ele fala de reis. O rei aqui é aquele com autoridade para fazer o que Deus o chamou para fazer. Vou falar de novo, o rei aqui é aquele com autoridade para fazer o que Deus o chamou para fazer. Então, gente, é privilégio daqueles que são chamados por Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus, descobrirem, é um privilégio, descobrirem o que precisam para cumprir o que Deus pede. Deus nunca vai te enviar numa missão sem você ter um plano, sem você ter uma missão, uma visão, e se você não tiver poder. É por isso que em Atos ele vai dizer: vocês precisam de poder, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder, para que vocês possam cumprir aquilo que eu pedi para você. O que eles estavam fazendo lá no cenáculo? Eles estavam louvando a Deus, eles estavam buscando a Deus, eles estavam orando, eles estavam buscando aquilo que Deus tinha falado para eles. Então é privilégio daqueles que são chamados por Deus. É por isso que Romanos capítulo 8, verso 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que tudo coopera para aqueles que são chamados? Porque aquele que é chamado busca, e quando busca, descobre. A pior coisa na vida é quando a gente segue sem direção. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Aí Jesus já está falando: busca, que eu vou te dizer o que você precisa fazer. A palavra para você hoje: busca, que eu vou te dizer o que você precisa fazer. Se você chega aqui hoje perguntando: não sei o que eu vou fazer, nem quando chegar em casa, busca, porque eu vou te dizer. É um privilégio daqueles que são chamados por Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus, descobrirem o que precisam para cumprir o que Deus pede. É nosso privilégio buscar as coisas de Deus e encontrar. É nosso privilégio. Como é que a gente pode então explorar esses segredos, gente? Salmo 25, no verso 14, olha só. Salmo 25, como é que Deus esconde essas coisas? Salmo 25, verso 14, na NVI diz: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Quem é o que teme ao Senhor? Aquele que coloca Ele em primeiro lugar, aquele que valoriza a Deus, aquele que admira a Deus. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Na Bíblia, a mensagem diz assim: a amizade com Deus é para os adoradores de Deus. Eles, os adoradores, são aqueles em quem Ele confia. Porque o adorador vive para Ele. O adorador se rende. O adorador sacrifica. O adorador abre o seu coração, gasta o seu tempo, busca conhecer. Para esses, Deus conta os seus segredos. Por isso que os segredos de Deus não estão no outdoor lá fora. Os segredos de Deus estão contidos na palavra, e é por isso que a Bíblia fala que toda escritura é inspirada por Deus. Para você perceber o recheio do bolo, você precisa esperar pelo Espírito Santo, para Ele abrir
abrir aquele coco para você, para que você descubra que ali tem água, e tendo água ali, você possa se refrescar. Meu Deus! Quem está entendendo que a gente não pode viver de qualquer maneira com Jesus? Não dá para viver na superficialidade com Jesus. Jesus não chamou você, nem a mim, para a gente viver na superficialidade. Aliás, é ilógico crente superficial. É ilógico. Uma vez que você tem Deus que está querendo te chamar para mais perto dele, para descobrir segredos, e descobrindo segredos, você possa fazer a diferença, não somente dentro da sua casa, mas aonde você estiver. Deus está chamando pessoas para fazerem a diferença. O que nós percebemos nesses últimos dias, são pessoas que se posicionam de maneira radical, para conhecer o seu Deus. Conhecendo o seu Deus, ouvem a voz do seu Deus, ouvem a voz do seu Deus, tem uma verdade para falar. E uma verdade que muda vidas e transforma situações. Esse é o poder do nosso relacionamento com Deus. Deus guarda os seus segredos àqueles que confiam nele. Deus guarda os seus segredos àqueles que confiam nele. Então, se você quer uma definição de oração, orar é confiar em Deus. Quando você está orando, você está confiando em Deus. Quando eu oro, eu estou colocando minha dependência naquele que pode. Meu Deus. Quando eu não oro, eu abro mão da possibilidade do sobrenatural invadir o meu natural. Oração é tão poderoso, gente, que muitas vezes são os pequenos segredos que Deus quer nos dar. A gente chama de bizu. Sabe aquele pulo do gato que você precisa fazer, e você tem aquele amigo teu lá no cartório que te ajuda? Cara, se você mudar isso aqui vai ser aceito. É uma pessoa que vai te dar o segredo. O Espírito Santo tem o segredo. Nessa semana vamos parar de bater cabeça e vamos buscar o segredo. O Espírito Santo tem o pulo do gato para você parar de gastar tempo com a impossibilidade. Gasta tempo com a possibilidade. E como é que a gente faz isso? Oração. Oração. A oração é a alma de joelhos. A oração é uma atitude do coração que se humilha diante de um Deus vivo, declarando: eu preciso de quem você é, eu preciso do que você tem. Oração é a alma de joelhos. Eu sigo um pastor americano, e ele fala muito sobre oração, chama Dick Eastman, e ele fala o seguinte: orar nos ajuda a abraçar e aplicar a vontade de Deus. E é a forma do homem compreender o plano de Deus para a sua vida. É dar a Deus acesso, eu gostei disso, é dar acesso a Deus às nossas necessidades. Um sábio disse: orar nada mais envolve do que deixar Jesus atender às nossas necessidades. Orar é dar permissão a Jesus para empregar o seu poder no alívio da nossa angústia. Orar é deixar Jesus glorificar o seu nome em meio às nossas necessidades. Orar nada mais envolve do que abrir a porta, dando a Jesus acesso às nossas necessidades e permitindo que Ele exerça o seu próprio poder ao lidar com elas. Por que a gente está tentando na nossa própria força, se a gente pode dar acesso àquele que tem toda a força e todo o poder? Perguntas básicas nessa noite para a sua meditação durante a semana. Por que a gente perde tanto tempo tentando resolver, quando a gente tem um estrategista que sabe resolver? Quantas experiências você já não teve com Deus, a orar para Deus e ao pedir, e Ele te deu a estratégia, mas a gente ainda assim, parece que a gente às vezes esquece que Deus nos deu tantas vezes a estratégia, mas quando a gente vai tentar de novo, a gente tenta na nossa própria força. Até o momento que aí a gente lembra da oração. Mas Deus é misericordioso, graças a Deus. Mas tem coisa que a gente não vai acessar, gente, se a gente não buscar. A chave então para confiar é
esperar. Oração é confiar em Deus. E a chave da confiança está na nossa espera. Quantas vezes a gente quer o rápido, porque a gente já se meteu em tanta armadilha, e a gente precisa sair daquela armadilha rápido, é ou não é? A gente precisa rápido. Deus é misericordioso, gente. Mas se a gente busca antes, a gente consegue ter aquele tempo com Deus, a gente espera a voz de Deus para dar para a gente o que a gente precisa. Eu coloquei aqui na tela o Salmo 91, na tradução da Paixão, uma versão em inglês. Acompanhe aqui na tela comigo, do verso 1 até o verso 16. Ele diz assim: quando você habita sob a sombra de Shaddai, e Shaddai é o nome de Deus, que representa o seu poder, que diz que Ele é o Todo-Poderoso. Quando você está na sombra, sabe o que é estar na sombra? É estar tão pertinho. Outro dia eu estava andando com o Daniel, e estava muito sol. O que eu fiz? Como eu estava perto, eu apliquei a minha sombra nele. É tão bonitinho, entra o solzinho na cara dele, ele... Aí eu boto ali, eu não preciso botar a mão na cara dele, eu só aplico a minha sombra, porque eu estou próximo o suficiente. Quando você habita, não é passa de veraneio, não é um fim de semana que você passa com Jesus, é quando você habita sob a sombra de Shaddai, você está escondido na força do Deus Altíssimo. Meu Deus, alguém diz amém a isso, por favor. Ele é a esperança que me segura e a fortaleza para me abrigar, o único Deus para mim e a minha grande confiança. Ele o resgatará de todas as armadilhas ocultas do inimigo e o protegerá de falsas acusações e de qualquer maldição mortal. Seus braços enormes estão em volta de você, protegendo. Você pode correr sob sua cobertura de majestade e se esconder. Seus braços de fidelidade são o escudo que o protege do mal. Você nunca se preocupará com um ataque de forças demoníacas à noite, nem terá que temer um espírito das trevas vindo contra você. Não tema nada. Estou no fogo hoje. Não tema nada. Quando você anda sob a sombra do Todo-Poderoso, o que você vai temer? Se você anda com alguém que é mais forte que você, e você tem que entrar numa discussão, alguma coisa, eu me escondo atrás do fortão, aleluia. Sabe aquele negócio do irmão mais novo que fala assim, vou chamar meu irmão mais velho. É a gente estar debaixo da proteção dele, a gente não precisa temer. Não, fala aí para a pessoa que está do teu lado, não tema, não tema. Fala, não tema, o evangelismo aí, não tema. Não tema, não tema. Veja, seja de dia ou de noite, o perigo demoníaco não perturbará, nem os poderes do mal serão lançados contra você. Mesmo em um momento de desastre, com milhares e milhares sendo mortos, você permanecerá ileso e ileso. Você será um espectador, enquanto os ímpios perecem em julgamento, pois eles serão recompensados pelo que fizeram. Quando vivemos nossas vidas na sombra do Deus Altíssimo, nosso esconderijo secreto, sempre estaremos protegidos do mal. Como então o mal pode prevalecer contra nós ou a doença nos infectar? Deus envia anjos com ordens especiais para protegê-lo onde quer que você vá, defendendo-o de todo mal. Se você cair em uma armadilha, eles estarão lá para você e o impedirão de tropeçar. Você até mesmo caminhará ileso entre os poderes mais ferozes das trevas, pisoteando cada um deles sob seus pés. Pois aqui está o que o Senhor me disse: porque você me amou, se deleitou em mim. Olha a palavra Yadá da semana passada. Porque você me amou e você se deleitou em mim e foi leal ao meu nome, eu o protegerei grandemente. Responderei ao seu clamor por ajuda toda vez que você orar. Olha só como é que Deus é enfático. Eu quero ser também enfático, como Deus está sendo enfático nessa noite, para que você saiba, toda vez que você orar, aplique o seu coração, ore para se deleitar nele, e você vai ouvir
a resposta de Deus. Às vezes você vai ter que esperar um tempinho, porque tudo que Ele quer é gastar tempo na sua presença. Ele quer ficar ali com você, até o momento que Ele vai dar uma direção para você, e essa direção vai mudar tudo. Pega isso para essa semana. A direção que Deus tem para mim e para você, muda tudo. Ele diz: responderei ao seu clamor por ajuda, toda vez que você orar, e você sentirá a minha presença em seu tempo de angústia. Eu o livrarei e lhe trarei honra. Eu te satisfarei com uma vida plena e com tudo o que eu fizer por você, pois você desfrutará da plenitude da minha salvação. O que encontramos nesse lugar secreto, quando oramos? O coração de Deus. E no coração de Deus, a gente encontra o seu conhecimento, a sua verdade que nos guia, nos ajuda e nos protege. Já estou terminando? Pode subir o pessoal. E eu quero, nesse finalzinho, lembrar você que tem algo acontecendo enquanto você está orando. Enquanto você está se deleitando, Deus, e Deus está derramando coisas no seu coração, tem algo acontecendo. David Hubbard, ele explica, falando: a oração nos lembra da nossa constante necessidade de Deus e nos assegura da sua presença conosco. A oração faz parte do plano de Deus para o nosso crescimento e para o seu programa no mundo. Ou seja, o que Deus está fazendo não vai englobar só você. No seu tempo de oração nessa semana, você vai ouvir verdades do coração de Deus, que estão em linha com a sua palavra, faz parte do programa de Deus para a sua vida e para o mundo ao seu redor. Em oração, nós não dizemos a Deus o que fazer, descobrimos o que Ele quer que façamos. Por isso que a oração é um chamado de Deus para nós. É Deus querendo ter relacionamento com a gente e nos puxando para esse relacionamento. Um missionário americano chamado Stanley Jones. Olha Stanley. Sabia que o nome dele é americano? Aleluia, Stanley. Stanley Jones. Na oração, você se alinha com o propósito. Olha só, na oração, você se alinha com o propósito. Não é o contrário. Está vendo como a oração nos coloca de joelhos, em humildade? Porque na oração, nós estamos alinhando o nosso coração com o coração dele, com os propósitos dele. Ele é capaz de fazer coisas através de você que ele não poderia fazer de outra forma. Quando? Quando nós oramos. Pois esse é um universo aberto, onde algumas coisas são deixadas em aberto, dependendo de nós as fazermos. Se não os fizermos, eles nunca serão feitos. Portanto, Deus deixou certas coisas abertas à oração, coisas que nunca serão feitas, exceto quando oramos. Você sabe que Deus, na sua soberania, Ele não faz nada em desacordo com a sua palavra. E Ele nos deu autoridade nessa terra. Nessa terra, Ele diz: aquilo que vocês liberarem, será liberado. Aquilo que vocês concordarem aqui, está concordado no céu. O que vocês discordarem, parece que quem dá a ordem é a terra. O que vocês concordarem aqui, será concordado no céu. Mas no grego, ele está querendo trazer justamente o contrário. O que vocês concordarem aqui, é porque já está concordado no céu. E o que vocês desligarem na terra, é porque já está desligado no céu. Quem manda na nossa vida é o céu. A gente não ora para a gente mover o céu, a gente ora porque nós somos movidos pelo céu. O céu está querendo se manifestar, gente. Essa semana, meu Deus, o céu está querendo se manifestar, e tem coisas que Ele só vai fazer através de você. Tem coisas que Ele está precisando de um vaso. Jesus não ia vir para esse mundo aparecendo de qualquer forma. Presta atenção, era preciso de um útero.
Por isso ele chega a Maria. E ele fala para Maria, o anjo chega para Maria e fala, Deus tem um plano. E para executar esse plano na terra, ele precisa de você. E Maria fala, mas como é que eu posso? Ele falou, não se preocupe, nessa noite eu digo para você, não se preocupe. Descerá sobre ti o Altíssimo. O poder dele te envolverá. Quando nós buscamos a Deus, ele nos conta essas verdades. Quando ele nos conta essas verdades, nós podemos agir em ousadia, com base no poder que ele nos chama a andar, porque ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e uma mente equilibrada, para que a gente possa praticar e realizar o que ele coloca no nosso coração. Tem coisa que só vai acontecer quando você orar. Tem coisa que só vai acontecer dentro da sua casa quando você orar, quando você buscar. Tem coisa que só vai acontecer no seu trabalho quando você buscar. E Deus está falando assim, me chama. Sabe aquele cara que está no banco de reserva e o time está indo de mal a pior, e o cara no banco de reserva está falando, me bota que eu a garanto, me bota que pelo menos 2 eu faço. Não é orgulho da parte de Deus não, gente. Deus não tem orgulho. É ele sabendo que ele tem todo o poder e ele pode resolver a situação. E ele está falando, vem, sai do jogo, deixa eu entrar, me dá lugar. Jesus está falando para você nessa semana, hoje, me dá lugar e deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Eu vou te usar, eu vou usar a tua boca, eu vou usar a tua casa, eu vou usar a tua família. Me deixa, mas para isso você precisa dizer, Jesus, eu estou percebendo aqui no meu coração que eu não consigo fazer mais, você me ajuda por favor. E Jesus vai vir e vai falar, era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Algo acontece quando eu oro que não acontece se eu não orar. Algo acontece quando eu oro. É por isso que na cruz do Calvário Jesus morreu por todos. Mas ele ainda precisa que alguém creia com o coração e declare com os seus lábios que Jesus é Senhor. Ah não, nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1 vai dizer que os filhos são aqueles que confessam a Jesus. São aqueles que dizem, Jesus, te entrego o meu pecado, você me entrega a sua justiça. Te entrego a minha maneira de fazer as coisas, vem ser Senhor da minha vida. Por isso é que nós fazemos a oração, essa declaração. Por isso que é necessário fazer uma declaração, fazer uma oração, porque na oração nós estamos aceitando, presta atenção, na oração nós estamos aceitando o convite de Deus para entrar na nossa vida. A oração é verbalizar a nossa dependência de Deus com relação a todos os nossos esforços humanos. É com essa atitude que Ele nos revela o que não conseguimos ver por nós mesmos. Nós precisamos de Deus e aquele que ora demonstra isso. Último versículo, Salmo capítulo 5, no verso 3, diz, ouça a minha voz pela manhã, diz o salmista. Ouça a minha voz pela manhã, Senhor. Todas as manhãs trago-lhes meus pedidos e espero com expectativa. Por que o salmista espera com expectativa? Porque ele sabe que se ele buscar, ele vai encontrar. Que se ele pedir, ele vai receber. Ele sabe. Então tem uma expectativa no nosso coração. Com base no que nós falamos semana passada, na nossa vida de comunhão com Deus. Quando você vai conhecendo a Deus, você vai vendo como Deus se move, você vai vendo como é que é o jeito de Deus, pela sua palavra, e você vai entendendo que quando você traz para Ele os seus pedidos, e você sabe quem Ele é, você confia em quem Ele é, você pode ter a expectativa de que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Quantos aí creem nessa verdade? Fique de pé comigo, por favor.